Olá, seja muito bem-vindo ao Ensino MP. Me chamo Alexandre Bivioslo Neto e falaremos da matéria de Direito Penal. Nessa aula introdutória, vamos traçar conceitos, definições e diferenças das infrações penais, mais precisamente, as suas formas específicas de crime e contravenção. E sem demorar, vamos direto para o slide onde trazemos a definição legal de crimes e contravenções. A definição faz parte da introdução ao estudo do direito penal. Até mesmo por isso está na Lei de Introdução ao Código Penal, o Decreto-Lei 3.914, de 1941. No artigo 1º, temos que considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. De fato, é um artigo difícil de ler de forma rápida, precisa de uma leitura um pouco mais detida. Mas vamos traçar aqui uma forma muito mais simplista. Vamos dividir numa tabela o que é crime e o que é contravenção e o que vai separar esses dois institutos. Vigora no direito brasileiro o sistema dicotômico, que só traz duas formas específicas do gênero infração penal, que são crimes e contravenções. A diferença, segundo a definição legal, é que crimes é apenado por detenção ou reclusão, já a contravenção, apenado por prisão simples ou multa. Sistema dicotômico significa que somente existem duas formas específicas da infração penal, que é o crime e a contravenção. E segundo a definição legal do decreto, o que vai diferenciar um de outro vai ser a pena. E aqui em direito chamamos de preceito secundário. Vou explicar. O preceito primário é a descrição da conduta. Por exemplo, matar alguém é a descrição do crime de homicídio, obviamente. Já o seu preceito secundário é a consequência de quem comete a conduta de matar alguém. É o preceito secundário, é a pena a ser aplicada. No caso de homicídio, a reclusão de 6 a 20 anos. Vamos voltar à tabela. Em relação à multa, ela pode vir de forma isolada, como o próprio preceito secundário de determinada conduta. Neste caso, vai se tratar de uma contravenção. Porém, ela pode somar ou substituir as demais penas. A multa, existe uma questão especial. Ela pode estar isolada. Nesse caso, vai se tratar de uma contravenção. Mas ela também pode estar somada, ou às vezes de forma alternativa, às demais sanções que são aplicadas, às demais penalidades. Por exemplo, no caso do crime, pode vir apenado como reclusão e multa. Reclusão ou multa. Detenção e multa. Detenção ou multa. Já na contravenção, prisão simples ou multa, prisão simples e multa, ou mesmo multa tão somente. Vamos trazer agora também uma outra questão que trata-se de uma flexibilização desse entendimento. Por quê? Houve uma lei que trouxe novas formas de penalidades que não estavam descritas na lei de introdução ao Código Penal. Vamos para o slide. Trata-se da lei de droga, a lei 11.343 de 2006, no seu artigo 28. Flexibilizar significa mudar certos conceitos. No caso, a gente viu que a definição de crimes e contravenções é com base nas penas que lhe são aplicadas. Porém, a lei de drogas, ela trouxe como crime, até mesmo porque no capítulo se chama Crimes e das Penas, porém, trazendo penas não previstas na lei de introdução. Vamos ler o artigo. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Traz as penas. 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. 2. Prestação de serviços à comunidade. 3. Medida educativa de comparecimento a programas ou cursos educativos. Essas medidas existem no Código Penal.
Porém, elas são, assim como a multa, substitutiva às penas comuns, que são a prisão simples, reclusão ou detenção. No caso da lei de droga, não. No caso, ela trouxe com as penas o verdadeiro preceito secundário de determinada conduta. Trata-se de crime, porque o próprio capítulo da lei diz e define como crime e contravenção. Para alguns doutrinadores, houve uma descriminalização do uso de drogas, o que não é verdade, continua sendo crime, mas com penas bastante diferentes. Voltando ao slide, vamos agora traçar conceito de crime e conceito de contravenção. Note que trouxemos antes a definição legal trazida no decreto-lei, porém agora vamos falar o que os doutrinadores dizem sobre o que é crime e o que é contravenção. Não vamos nos limitar a simplesmente definir de forma legal o que é um instituto e outro. Vamos trazer conceitos daquilo que os doutrinadores dizem o que é efetivamente crime ou o que é efetivamente contravenção, porque isso pode auxiliar você eventualmente no seu concurso, nas suas provas. Tá? Trouxemos duas formas de conceitos, o conceito formal e o conceito material. Existem outras. A doutrina elenca muitas outras formas de conceito. Porém, essas duas já vão te auxiliar e é aquilo que está no seu edital. O conceito formal diz que crime é violar uma lei penal incriminadora. Antes, vamos falar o que é lei penal. Já dissemos, lei penal é toda lei que traz um preceito primário, uma definição de conduta e um preceito secundário, uma consequência, uma pena para quem comete aquela conduta. Se essas penas vierem definidas por reclusão ou detenção, vai se tratar de crime. Se vier como prisão simples ou multa isoladamente, vai ser uma contravenção. Não necessariamente está no Código Penal, nem necessariamente vai estar na lei de contravenções. Leis esparsas podem traçar tanto crimes quanto contravenção, desde que ela tenha a definição de uma conduta e a determinação, a combinação de uma pena. Então, para o conceito formal, crime é meramente quem vier a cometer tal conduta que está descrita, independentemente do teor que está escrito. Por outro lado, temos o conceito material, que trata-se de uma ofensa, que essa ofensa pode vir a ser um dano, ou mesmo a exposição a um perigo de um bem jurídico protegido pela lei penal. Neste ponto, a abordagem é um tanto diferente. No caso, trata-se da lesão ao bem jurídico. A lei penal, necessariamente, ela vem a proteger um bem jurídico, porque a sua consequência é bastante grave. A consequência, no Brasil, máxima, é a prisão, a restrição da liberdade de uma pessoa. Em outros países, existe até a possibilidade de pena de morte. No Brasil, a pena de morte é somente em caso de guerra declarada em crimes militares. Porém, no crime comum, para o direito penal comum, não existe a pena de morte, existe tão somente a restrição à liberdade, em graus diferentes, como a gente já explicou, sobre reclusão, detenção e prisão simples. Porém, todo esse sistema vem para proteger bens jurídicos, direitos extremamente importantes. No caso do homicídio, a vida. No caso de roubo, furto ou latrocínio, o patrimônio. São bens jurídicos. Então, para o conceito material, crime é uma lesão ou, às vezes, dada a importância desse bem jurídico, a mera exposição ao perigo já é crime, já é considerado crimes. Vamos falar de contravenção, porém, antes eu vou explicar, conforme no slide, que a contravenção é um pouco diferente. Nessa linha do conceito material, as contravenções são infrações penais que tutelam bens jurídicos menos relevantes. É claro que a contravenção tutela bens jurídicos relevantes, até mesmo porque ela pode atingir a liberdade ou até mesmo o patrimônio da pessoa. A pena de prisão simples restringe a liberdade. A pena de multa atinge o patrimônio daquela pessoa que vier cometer determinada conduta considerada contravenção penal.
Porém, esses bens jurídicos são menos relevantes. Então, isso vai acarretar uma série de diferenças entre crimes e contravenções que vão ser importantes no seu concurso. Trouxemos, portanto, a tabela que traz diferenças de crimes e contravenções. Primeira delas, dizemos que crimes admite tentativa, já a contravenção não admite a punição na modalidade tentada. Tentativa é quando o crime não se consuma por questões alheias à vontade do agente. Ele até quer o resultado, porém, algo ocorre de forma externa que não deixa aquele resultado ocorrer. Por exemplo, ele quer matar alguém, porém, ao executar todos os atos, a ambulância resgata essa pessoa e ela permanece viva. Ou então, no meio da sua execução, aparece a polícia e ele é obrigado a interromper. Neste caso, há a tentativa de homicídio e não a forma consumada. O crime, ele tutela bens jurídicos de tamanha relevância a ponto de que a mera tentativa pode ser apenada e vir a restringir a liberdade daquele que efetivamente fizer determinada conduta. Porém, a contravenção não. A contravenção, por tutelar bens jurídicos de menor relevância, ela não é punível na forma tentada. Ou o agente comete toda a conduta, ou vai ser um indiferente penal. A próxima diferença, ela é um pouquinho complicada. O crime cometido no Brasil ou no estrangeiro gera reincidência. Explicando de forma mais pausada, o crime cometido no Brasil ou mesmo o crime cometido no estrangeiro pelas leis estrangeiras, aquilo que efetivamente é crime no exterior, gera efeitos penais no Brasil quando a gente vier a cometer um novo crime ou mesmo uma nova contravenção. Neste caso, ele vai ser chamado de reincidente, porque ele cometeu outro crime, seja no Brasil, seja no estrangeiro. A prática da contravenção no exterior não gera efeitos penais, inclusive para fins de reincidência. Já a contravenção cometida no exterior não vai gerar efeitos penais para fins de reincidência no Brasil, quer ele venha depois cometer um crime ou uma contravenção novamente. Não será reincidente. Para fazer um paralelo, vamos falar uma coisa absurda. Imagine que em Las Vegas fosse proibido a prática de jogo de azar. No Brasil, é contravenção. Porém, obviamente em Las Vegas não é. Mas vamos imaginar que fosse. Lembra daquela frase? O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Os jogos de azar cometidos em Las Vegas, lá permanecerão. Não vai causar reincidência caso ele vier cometer um crime ou uma contravenção aqui no Brasil. Porém, eu falei besteira. Em Las Vegas não é, obviamente, contravenção a prática de jogos de azar. Outra diferença é o tempo máximo de cumprimento de pena. Óbvio, são institutos diferentes que tutelam bens jurídicos de importâncias diferentes. O crime, a pena máxima é a de 30 anos. Já a contravenção, a pena máxima é de 5 anos. Essa é uma diferença bastante relevante para o seu concurso. E por último, vamos falar das hipóteses de extraterritorialidades, aplicáveis nos crimes, mas não aplicáveis na contravenção. Bom, explicando um pouco de extraterritorialidade, são condutas que cometidas no exterior vão ser julgadas no Brasil pelas leis brasileiras. É diferente do segundo exemplo. O segundo exemplo eram crimes cometidos e julgados no estrangeiro, pelas leis estrangeiras. Aqui não. A extraterritorialidade são condutas cometidas fora do Brasil, mas que serão julgadas no Brasil e pelas leis brasileiras.
algumas condutas para crimes, isso ocorre. Contravenção não ocorre. Efetivamente, um exemplo a gente pode falar é o crime cometido contra a liberdade ou a vida do presidente da República. Isso cometido no estrangeiro vai ser julgado de fato pelas leis brasileiras. Uma contravenção que você eventualmente cometa contra o presidente da República, por exemplo, e era praticar vias de fato ou trocar tapas com o presidente no exterior, isso não será sequer averiguado aqui no Brasil. Vai permanecer impune, neste caso, por se tratar de uma questão externa ao ordenamento jurídico brasileiro, não aplicando-se à extraterritorialidade. Na próxima aula, vamos falar das diferenças, conceituações e formas de dolo e de culpa. Está no seu edital, então permaneça com a gente. Continue conosco aqui estudando, adquira o curso e seja muito bem-vindo ao Ensino MP.